Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Salmo de número 121. É um salmo muito conhecido. Tenho certeza que em algum momento da sua vida você já ouviu algo parecido com isso, ou até músicas que cantem este salmo. Este é mais um salmo que está dentro daquele conjunto de salmos chamados da peregrinação, ou salmos dos degraus, que vai do número 120 ao número 134. É muito importante a gente conhecer o contexto deste salmo, porque ele faz todo sentido quando entendemos no seu contexto original. Em primeiro lugar, eu queria que você entendesse que esse parece ser um hino antifônico. O que é isso, pastor? Sabe aquelas canções que alguns primeiro cantam e outros repetem? Já viu uma canção assim, que os homens cantam uma parte, as mulheres cantam outras e assim por diante? É mais ou menos isso. Os dois primeiros versos eram cantados pelos líderes das caravanas e os versos seguintes eram respondidos por todo o povo. Tanto é assim que você pode perceber que os dois primeiros versículos estão na primeira pessoa do singular e os próximos versículos, do 3º ao 8º, estão na terceira pessoa do singular. Ou seja, é muito importante a gente perceber que este cântico, este hino, ele era cantado assim, né? Os líderes cantavam a primeira parte e todo o povo repetia ou respondia melhor, né? Não era uma repetição, mas uma resposta com os outros versículos. O tema principal deste salmo é a proteção do Deus Criador sobre o seu povo. Daí o protetor. A segurança era uma grande preocupação dos peregrinos, que ao viajarem pelas estradas perigosas da região montanhosa de Israel, se preocupavam com a sua segurança. Lembra? Salmos da peregrinação, ou seja, este era um hino que era cantado enquanto o povo saía de uma localidade, indo em direção a Jerusalém para as festas anuais. Então você imagina o povo saindo talvez da cidade mais distante de Jerusalém, indo em caminhada, em peregrinação até a cidade de Jerusalém, para que ali então o povo todo reunido pudesse festejar, participar das festas principais e anuais, que foram também determinadas e definidas pelo próprio Deus. Então, meu irmão, imagine você que nesse caminho difícil, complicado, no meio das montanhas até a chegada a Jerusalém, eles poderiam tropeçar e machucar, eles poderiam sofrer uma insolação durante o dia ou pegar uma gripe nas noites frias e geladas, além do perigo dos assaltos que eram comuns naquele tempo, até mesmo o ataque de animais selvagens. Você pode ver no contexto da Bíblia como um todo, Jesus, por exemplo, ele conta aquela história do bom samaritano, que acontece o quê? Numa dessas estradas, um assaltante ele vai maltratar aquele homem e vai ficar ali jogado à deriva, né, a estrada para morrer. Ou seja, era comum que houvessem esses assaltos naquele tempo. Sansão, por exemplo, se deparou com um leão e Sansão, com toda a sua força, ele despedaçou aquele animal, mas poderia acontecer também com outros que na caminhada pudessem encontrar um animal selvagem, uma cobra, uma serpente, e poderiam ser picados por ela também. Fato é que era uma peregrinação complicada, difícil. Presta atenção, era uma caminhada difícil que eles tinham até chegar a Jerusalém. Esse salmo, então, era cantado por eles nesse caminho. Vamos aprender algumas coisas aqui?
O que este salmo tem a nos ensinar a respeito do caminho que nós também estamos trilhando, que é o caminho da nossa fé, a jornada da nossa fé rumo à vida eterna, claro que garantidas por Cristo Jesus. Mas como que nós podemos aprender e tirar algumas lições desse salmo para as nossas vidas hoje? Primeira coisa, aquele que criou os céus e a terra é quem nos guarda. Primeira coisa que você precisa entender é isso. Os versículos 1 e 2 dizem: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Queridos, ao elevar os olhos para o topo dos montes, o povo reconhecia que o Senhor estava acima de todas as coisas. Recentemente eu tive o privilégio de dar uma volta, um passeio, inclusive o Gustavo foi comigo, foi uma aventura muito legal. A gente subiu até as prateleiras lá no Parque Nacional de Itatiaia, um local muito bonito. E ao chegar lá em cima, queridos, eu não tive outra reação a senão parar, olhar ao meu redor, olhar todas aquelas montanhas, aquele cenário lindo e reconhecer que há um Criador e que este Criador é maravilhoso e que nós podemos confiar nele, porque assim como ele criou todas estas coisas, ele também cuida de mim. Da mesma forma, aquele povo olhava para o alto dos montes, na caminhada para a peregrinação, em várias e várias montanhas ao seu redor, e Jerusalém também ficava numa montanha. Então, quando chegava perto de Jerusalém, eles olhavam ainda para a montanha de Jerusalém e já avistavam o templo e poderiam dizer: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra. Querido, tudo na terra, tudo dá testemunho do grande Criador, que também é o nosso Pai. O que temeremos? Não, a nossa proteção não vem de algo criado ou de algo que falha. A nossa proteção vem do Senhor, que criou céus e terra, aquele que tem todo o poder. No seu dia a dia, nas dificuldades da vida, nos problemas e nessa caminhada tão difícil, não olhe para baixo, não olhe para os lados, olhe para cima e ao olhar para cima reconheça que o Senhor nosso Deus está cuidando de você nesta caminhada. Uma outra lição que eu aprendo é que o nosso protetor não descansa, seus olhos estão sobre nós. Versículo 3 e 4, ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Pense no povo caminhando em direção a Jerusalém. Pense aquele povo naquelas estradas muito mais como trilhas no meio de montanhas que como estradas, na verdade. Porque a gente fala estrada hoje, a gente já imagina uma Dutra, né? A gente imagina estradas asfaltadas, com pedágio, com coisas, sabe, com suporte, com guincho, com tudo que você precisa para a sua viagem. Não, querido, nós não estamos falando de estradas assim, não. Nós estamos falando de trilhas. Nós estamos falando de caminhos difíceis que eram para passar a pé. No máximo, alguns estavam talvez acompanhados e usavam alguns jumentos, alguns cavalos, mas eram poucos, porque para se ter um jumento, para se ter um cavalo naquele tempo, você precisava ter muito dinheiro. Então a grande maioria ia a pé. Então, quando a gente lê esse versículo, a gente olha a frase: ele não permitirá que os teus pés vacilem. É uma conotação muito mais próxima do tipo: não permitirá que eu escorregue, que eu caia, que eu derrape e torça, por exemplo, o tornozelo. Era algo muito prático para aquele salmo. Isso demonstra que o Senhor se preocupa com o nosso caminhar. Querido, o povo reconhecia que o seu protetor não descansava nem dormia, mesmo quando eles precisavam parar para descansar, para dormir à noite, eles reconheciam: Deus não dorme, os seus olhos estão sobre nós. Da mesma forma, na nossa caminhada de fé, na nossa jornada, na nossa vida diária de cristãos
que vivemos sim num caminho estreito, apertado, porque foi esse que o Senhor Jesus disse que seria o nosso caminho, a gente também precisa reconhecer que, sendo Jesus o caminho, devemos pedir ao nosso Deus para não nos deixar tropeçar, derrapar ou cair neste caminho o qual trilhamos para a vida eterna. O Senhor não dorme, Ele nos protege, até mesmo quando estamos dormindo, os seus olhos estão sobre nós. Uma terceira lição que eu aprendo é que o Senhor está conosco e a sua proteção ela é pessoal e próxima. Olha o que diz o versículo 5 e 6. O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. Percebeu como é que fica muito mais fácil entender o Salmo dentro do seu contexto? Nós estamos falando de quê? De uma peregrinação. Logo, era interessante olhar para esse Salmo e pensar que, da mesma forma como ele disse que o Senhor não iria permitir que os seus pés tropeçassem, que eles caíssem, que eles derrapassem no caminho, mas que o Senhor também iria protegê-los naquele sol escaldante e ameaçador que era o sol do deserto. O sol em Israel é muito forte, é um sol escaldante e muitos sofriam insolações. Você lembra daquele trecho onde aquele filho daquela mulher com o profeta Eliseu, ele vai morrer por causa de uma insolação? Você se lembra disso? Então, porque o sol era muito forte, muito. Então ele está dizendo que na nossa caminhada o Senhor nos protege do sol. O Senhor está nos guardando desse sol escaldante, mas não apenas do sol, porque em contrapartida a noite era muito fria, muito gelada. O deserto é assim, de manhã muito calor, 50 graus, de noite menos 30. Era algo que assim, que caía assustadoramente, porque a areia ela não tem como conservar o clima, então gelava demais. Pessoas mal preparadas, mal protegidas, poderiam facilmente ter uma enfermidade gripal que pudesse levar inclusive ao óbito. Irmãos e irmãs, é muito interessante olhar para esse texto e ver que ele está falando literalmente da caminhada, da peregrinação. Mas sabe o que mais me chama a atenção nesses dois versículos? É o versículo 5. Porque o versículo 5 diz assim: o Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. Queridos, essa frase tem uma conotação muito pessoal. Sabe o que a gente, ao ler para esse versículo, a gente entende? Era como que o salmista estivesse dizendo assim: o Senhor está caminhando aqui comigo, ao meu lado, à minha direita, e a sombra do Senhor está me protegendo desse sol escaldante, dessa dificuldade que é caminhar debaixo desse sol. É mais ou menos assim, sabe? Não sei se você já passou por isso, mas às vezes numa caminhada, às vezes você está com seu filho está com calor, e você então fica atrás ou à frente do sol para que a sua sombra possa trazer um alívio naquele calor para o seu filho. Já aconteceu isso com você? Na praia, por exemplo, você não tem lugar ainda, procurando lugar, e você deixa o seu filho assim, debaixo da sua sombra. É disso que o texto está falando. Ou seja, Deus não apenas nos protege do alto monte, mas Ele também caminha conosco, cuidando de nós nos mínimos detalhes. E aí eu caminho para a última lição. E a quarta, que diz assim: Deus cuida de forma amorosa de todos os aspectos da nossa vida. Presta atenção aqui, presta atenção. Deus cuida de forma amorosa de todos os aspectos da sua e da minha vida. 7:8. O Senhor guardará você de todo o mal, guardará sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Não precisamos temer nada, porque a expressão todo mal refere-se a qualquer coisa que possa nos prejudicar. Ou seja, o Senhor nos guardará de qualquer coisa que possa nos prejudicar. Em sua graça, Deus transforma em bem as coisas que consideramos más. Querido, tudo, absolutamente tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito.
até e inclusive os momentos difíceis, até as dificuldades, até os problemas, até os momentos maus, são momentos em que Deus está usando e utilizando estas coisas para nos fazer nos parecer mais com Cristo, nos levando ao bem maior, que é sermos formados e forjados à imagem de Cristo. A oração final do salmista aqui é: o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre. Refere-se às atividades diárias da vida. Sem dúvida, o Pai se preocupa com as nossas tarefas, com a nossa agenda, até mesmo com os detalhes menos importantes do nosso dia a dia. Sabe, quando eu estive em Jerusalém, eu pude presenciar algo interessante. Em todos os quartos de hotel que eu pude entrar, e agora, pensando ainda mais nas portas que eu pude entrar naquele lugar, praticamente todas elas tinham uma caixinha assim, olha, presa nos umbrais da porta. Essa caixinha era chamada de mezuzá, que traz a ideia de batente. E dentro dela sempre há um trecho, basicamente, normalmente é o trecho de Deuteronômio 6, chamado Ashemá. E dessa forma, os judeus, eles entendem que sempre que eles entram e saem por aquela porta, eles se lembram pelaquela caixinha que Deus está guardando a sua entrada, a sua saída, e por onde quer que ele caminhe, Deus está com ele. Meu irmão, preste atenção. Por onde quer que você vá, Deus está contigo. Como é bom saber disso. Fica mais fácil largar e lançar nossas preocupações nas suas mãos. Por isso, 1 Pedro 5,7 fica fácil de entender. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Ainda Salmo 73, 24 e 26, que pode ser ainda um próximo salmo para estudo, mas eu queria citar esse trechinho aqui, desses 3 versículos, que diz assim: tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Oh, glória! Fica fácil cantar aquela canção, né? A quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado. Eu estou disposto a morrer por ti. E construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu. O sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos. Abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti, abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Por que a gente abre mão? Porque não há nada na terra que eu queira mais que o Senhor. Não há nada no céu que eu queira mais que o Senhor, porque tanto em terra quanto no céu ou em qualquer lugar, o meu protetor, o guarda de Israel, aquele que cuida de mim, aquele que tem os seus olhos sobre a minha vida, aquele que não dorme para cuidar de nós, a Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Pode estar difícil a caminhada, querido, e eu sei que está, porque não é fácil caminhar com Cristo. Por isso ele já disse que o caminho é apertado, mas você não está sozinho. Por isso, quem pode se queixar da jornada quando o caminho nos conduz ao nosso lar? A jornada e toda essa dificuldade de um caminho apertado não é nada se comparado àquilo que Deus tem para nós. E se pensarmos ainda mais, Jesus é o caminho. Então, Ele está conosco. Aproveite o caminho, porque se trata de viver o caminho, esta jornada que nos leva
a eternidade. Ele é o nosso protetor. Pai, continue cuidando de nós. Eu sei que não precisava nem pedir isso para o Senhor, porque o Senhor vai fazer pela fidelidade que o Senhor tem a si mesmo. Mas, humildemente eu lhe peço, continue cuidando de nós. Proteja-nos, guarda-nos na entrada, saída e por onde quer que a gente caminhe. Seja o nosso Deus, seja o nosso Senhor. Eu te peço, eu lhe clamo, guarda as nossas vidas. Eu coloco assim a minha vida nas tuas mãos e de todos que nos assistem nessa hora, para que o Senhor seja glorificado e adorado através dessa devocional e através desta igreja e através do nosso viver. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Domingo estaremos juntos mais uma vez para a adoração do nome do Senhor. Acompanhe-nos pelas redes sociais, acompanhe-nos pelo YouTube, esteja atento a todas as coisas, tem novidade para a Escola Bíblica Dominical a partir desta semana. Fique atento aí a tudo, para que você não perca um segundo sequer e possa sim dedicar a sua vida total à glória de Deus, ao serviço do reino, para sempre glorificar o nome do nosso Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, estamos juntos e até mais. Tchau, tchau.